aquele companheirismo. Três razões para se. Então, na verdade, né, Noemi está retornando com Mara e ela está indo agora para a terra de Israel, juntamente com a sua sogra, e servindo também ao Deus que a sua sogra serve. E agora você terá uma pessoa que, devido a uma situação e uma atitude excepcional que ela tomou em relação a essa decisão importante, esse momento difícil, ela vai causar com isso uma alteração importante na sua história. E não somente isso, ela vai participar agora de um contexto muito maior, ao qual ela sequer teve noção que participou, que é ela está agora inserida dentro da genealogia do rei Davi, tá certo? Desse que seria um importantíssimo monarca de Israel. Depois de Moisés, o nome mais importante, tá certo? Em Israel, o rei Davi, aquele que Deus estabeleceu o trono e a sua dinastia, dizendo que não faltaria rei que se assentasse no trono da dinastia davídica. E não somente isso, a sua genealogia prossegue e ela torna-se o ascendente do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Na sua encarnação. Então, o Senhor Jesus Cristo ele vem também desse tronco genealógico que tem como ascendente, o seu descendente será Jesus Cristo, tem como ascendente a pessoa de Ruth, Ruth com a atitude que ela toma no meio da crise, e isso é referencial para mim e para você, sobre como nós encaramos a crise, e aí você tem a palavra de Deus na sua perfeição, na sua veracidade, tá certo? Expondo as dificuldades, mas também trazendo referenciais sobre pessoas que tiveram a postura certa, que tiveram a postura correta, muitas das vezes uma postura que sequer era esperada, não era uma postura natural, foi excepcional, só que de tal modo foi a postura correta que refletiu numa situação que veio a trazer transformação da história, tá certo? E veio fazer com que aquele que tomou essa atitude fosse participante do grande plano de Deus, do grande projeto de Deus. O Ruth torna-se participante do grande plano de Deus devido à sua atitude, tá certo? A nobreza da sua atitude. Então você tem aí essa situação de dificuldade, de escassez, mas é dentro dela onde pessoas têm oportunidades de terem atitudes que de fato mudam o quadro da história. E talvez esse o maior referencial para nós que pode ser extraído do livro de Ruth, como a Sagrada Escritura nos descreve as situações de crise com muita veracidade, com muita naturalidade, e como também nos apresenta que é em meio à crise que surgem grandes oportunidades. No meio da crise surgem grandes oportunidades, oportunidade de ser forte, oportunidade de ser fiel, oportunidade de demonstrar comprometimento, tá certo? E você vê que de fato houve essas situações ali dentro daquele contexto e de fato uma grande história veio se desenvolver a partir daquela situação de grande crise, ok? Então a Sagrada Escritura nos mostra que as crises fazem parte do contexto da nossa história. E nós não estamos isentos, nós somos servos e servas de Deus pela graça maravilhosa dele para conosco. Mediante a fé, nós cremos, tá certo? E a graça de Deus operando em nós faz com que nós sejamos participantes dessa tão grande salvação. Então nós somos remidos, redimidos, tá certo? Do pecado e da condenação. Isso nos dá um privilégio de termos a bendita esperança, a esperança de vida eterna, a esperança de ressurreição, para morarmos juntamente com o Senhor na sua glória, estarmos juntamente com Ele. Só que o privilégio da ressurreição e da salvação, a garantia de salvação por meio do selo que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, não nos torna melhores que as outras pessoas. Nós estamos dentro do mesmo contexto. Eu não sou melhor que meu vizinho que não aceitou Jesus como Salvador. Simplesmente, da mesma forma como ele é um pecador, eu sou outro pecador. Da mesma forma como eu peco, ele também peca. Só que um se arrependeu de seus pecados, tá certo? E aceitou Jesus como seu Salvador, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cujo sangue expia, tá certo? O sangue da expiação, que apaga os pecados. Então, um é um pecador redimido, ou seja, resgatado. Ele se reconhece pecador e aceita Jesus como seu Salvador. Ele continua sendo ainda um pecador,
porque ele é falho, porque ele é frágil, porque ele não foi glorificado ainda. Mas ele reconhece esse pecador e ele se submete ao Salvador, tá certo? E ele anda conforme a diretriz, conforme a lei do Espírito, para não cumprir a concupiscência da carne. A carne continua tendo concupiscência, mas ele se submete ao Espírito, para não cumprir a concupiscência da carne. Enquanto que o outro, eu sou Laís Souza, palestrante. Nos seus pecados, não submete ao Salvador e permanece no seu erro. Então a situação é essa. O privilégio é sermos servos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos apresentarmos diante dele como servos para a salvação, tá certo? Então o privilégio não é por algo intrínseco a nós, que nos torna melhores, mas sim pela tão grande salvação que está em nós. Então nós temos aí no livro de Ruth, isso sendo apresentado, sabe? Essa situação na qual justos e injustos estão no mesmo contexto. Justos e injustos estão passando pelas mesmas dificuldades. A escassez foi para todo mundo, a dificuldade foi para todo mundo. E ainda, além disso, tá certo? A morte que acometeu ali sobre aquela família acomete sobre a vida de todos, ok? Só que o diferencial é a maneira como a pessoa vai agir diante da crise. A maneira como a pessoa vai agir diante da crise. Esse será o diferencial. O sofrimento não, todos sofrem. Todos passam pelas aflições e pelos sofrimentos. Mas uns, devido à fidelidade que tem para com o seu Deus, devido à fé sobrenatural que tem no seu Deus, na sua ação poderosa, na sua mão soberana, eles vão agir de uma forma diferente, de modo que a crise será também uma oportunidade. Para uns a crise é o fim, para outros a crise é uma oportunidade de recomeço, ok? O segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Muito bom, isso é muito verdadeiro. Textual, o texto da leitura bíblica em classe, aliás, textual já foi lido. Leitura bíblica em classe, Ruth 1, 1 ao 5. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, ok? O nome da sua mulher Noemi e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, a principal personagem aqui, né, do contexto. E ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então veja aí todo o desenvolvimento, né, da história, a fome que se abateu sobre a terra, o deslocamento deles de Belém para Moabe, a situação em que Elimeleque veio a falecer, o que não é trazido outros esclarecimentos, apenas é dito, né, apenas é apresentado o fato de que ele morre, ficando Noemi ainda amparada pelos seus 2 filhos, Malom e Quilion, que tomaram esposas moabitas, e decorrido aí os quase 10 anos dessa situação, tá certo? Desses acontecimentos, vieram também a falecer os seus 2 filhos, agora ficando Noemi totalmente desamparada. Lembrando-se que estamos falando de um mundo muito antigo, em que a situação da mulher era muito mais difícil, ok? Hoje ainda há muitas situações que são muito arriscadas para as mulheres, tá certo? Então há uma situação ainda de muito desrespeito para com a mulher, mas hoje você tem instituições que estão tentando zelar e promover e proteger esses direitos, o que na situação da época era muito escasso. Dentro do contexto de Israel, ainda haviam leis estabelecidas no Deuteronômio que prescreviam atitudes de proteção, de respeito para com as mulheres, mas no contexto moabita, no contexto estrangeiro, né, não é sabido sobre leis que zelem por isso, tá certo? Que tenham zelo por essas situações.
Alguns códigos de lei da antiguidade até tentavam promover esse tipo de